Judas, versículos 12 e 13. Abra sua Bíblia em Judas, versículos 12 e 13. Senhor, necessitamos de Ti, Senhor Deus, necessitamos da Tua palavra direcionando o nosso coração, necessitamos do Teu poder, da Tua graça. Livra-nos, ó Deus, da nossa incapacidade, da nossa limitação, de nossa pecaminosidade. Dê-nos um coração atento, que Te deseja mais do que tudo nessa vida. Faze-nos mais mansos, mais sensíveis, mais dóceis à Tua voz. Assim clamamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Diz assim a palavra de Deus: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a nebidão das trevas para sempre. Judas, ele continua descrevendo quem são os apóstatas, com os seus ensinos heréticos e a vida torta que eles levavam. E ele mostra que essas pessoas são um perigo para nós, são um perigo para a Igreja de Cristo. E como nós vimos, por essa razão nós devemos não só nos afastar, não imitar o exemplo deles, como também nós devemos nos afastar dessas pessoas, porque essas pessoas são perigosas. Do versículo 12 ao versículo 23, eu li apenas até o 13, porque eu vou ficar só nesses dois versículos com vocês hoje. Do versículo 12 ao versículo 23, Judas fala sobre o juízo de Deus, um assunto que nós vemos em toda a Escritura Sagrada, Deus anunciando o seu juízo, anunciando o seu castigo sobre os pecadores. E aqui no versículo 12 ao versículo 23, nós vemos o juízo de Deus virá. Do versículo 12 até o versículo 16, Judas fala sobre o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os apóstatas, sobre todos aqueles que se afastaram do Senhor ou que nunca deram ouvidos a Ele. Do versículo 17 ao 23, Judas fala sobre o juízo do Senhor, o dia do juízo final, para os crentes. O que ele será para nós? Como esse dia será maravilhoso para nós. Então nós devemos lembrar da recompensa que teremos no dia do juízo final. Bem diferente dos ímpios, Judas descreve os ímpios aqui em três áreas, nos versículos 12 a 16, mas como eu disse, hoje nós ficaremos só com o versículo 12 e 13. Mas do versículo 12 a 16, Judas descreve os ímpios, falando do caráter deles, quem eles são. Depois Judas, isso no versículo 12 e 13, no versículo 14 e 15, ele fala sobre as obras e palavras dessas pessoas, ou seja, o que eles fazem. Esses falsos
crentes, esses apóstolos, o que eles fazem. E por fim, nos últimos versículos desse trecho, Judas fala sobre a postura deles, a soberba desses homens, o que eles, a postura deles. Então vejamos, primeiramente, Deus julgará os ímpios e os condenará. Esse é o assunto que eu quero trabalhar com você hoje, começando hoje e nos próximos domingos. Deus julgará os ímpios e os condenará. Esse é o tema da nossa mensagem. Deus julgará os ímpios e os condenará, primeiramente, por causa do seu caráter reprovável. Versículo 12 e 13. E ficaremos só nesses dois versículos hoje. Então veja bem, as figuras que Judas usa aqui para descrever o caráter dos falsos crentes, dos falsos mestres e dos apóstolos, essas figuras são emblemáticas, são figuras vivas. Com a mesma expressão, você vai ver essa mesma expressão no versículo 12. Estes homens, lá no grego, são as mesmas palavras que aparecem no versículo 12, depois no versículo 16, começa assim, os tais, lá no grego a mesma expressão, e depois no versículo 19, são estes, ou seja, Judas está se referindo aos falsos mestres, aos apóstolos. Na nossa tradução aparece assim, estes homens, começando no versículo 12. Quem são estes homens? Há uma semelhança muito grande desse trecho, desses dois versículos, especialmente no versículo 12, com 2 Pedro 2,13. Lá em 2 Pedro 2,13, nós lemos que esses homens são movidos pela sua luxúria carnal em pleno dia, ou seja, eles vivem na promiscuidade em plena luz do dia e não se preocupam em serem vistos. Aliás, eles querem ser vistos pelas pessoas, querem que as pessoas os vejam praticando a imoralidade. E Pedro diz que eles são quais? Nódoas e deformidades. Eles se regalam em suas mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Veja que exatamente a mesma coisa que Judas fala sobre eles, é muito semelhante, Judas descreve que esses banquetes em que os falsos crentes participavam com os cristãos verdadeiros, com os crentes verdadeiros, ele descreve esses banquetes como festas de fraternidade. O que seria essa festa de fraternidade? Eram as chamadas agapes, as festas do amor, agape, a festa do amor. O que seria? O que eram essas festas, essas festas de fraternidade? Elas eram ocasiões em que os crentes mais abastados materialmente, que tinham mais recursos, eles preparavam um banquete na igreja, ou no lugar onde eles se reuniam, ou às vezes na sua própria casa, preparavam um banquete e chamavam os demais irmãos que estavam vivendo alguma dificuldade financeira, estavam apertados ou passando por alguma penúria na vida, e eles chamavam esses irmãos, para eles terem um momento de comunhão ali. E assim os irmãos mais abastados proporcionavam para aqueles irmãos mais pobres uma refeição melhor. Mas não só isso, era um ambiente de comunhão. Quando você ler 1 Coríntios 11, Paulo está falando justamente desse momento. E ali ele fala sobre a ceia do Senhor também. Primeiramente, Paulo fala: olha, nisso eu não vos louvo, porque eu estou sabendo que entre vocês existem pessoas que não esperam uns pelos outros. Vocês montam a mesa, fazem um banquete e mandam ver. E não esperam aqueles necessitados que deveriam se fartar também desse banquete, e vocês não os esperam. Quando eles chegam, já não tem quase nada mais para comer, porque vocês foram glutões, comeram tudo antes. E aí na sequência Paulo fala sobre a ceia do Senhor. Ele mostra que depois vocês se assentam juntos e vão celebrar a ceia do Senhor, falando de comunhão. Mas quando era para mostrar a comunhão na prática, o amor na prática, vocês não fizeram. E Paulo então repreende os coríntios por causa disso. E aqui, Judas, assim como Pedro,
denuncia os falsos mestres, os apóstolos, chamando-os de dissimuladores, né? Pedro chama eles de dissimuladores, e aqui Judas diz que eles se infiltraram, eles se intrometeram na vida da igreja, entraram ali e se introduziram com dissimulação. Veja o versículo 4, se introduziram com dissimulação esses indivíduos, fingidamente, de forma fingida, de forma hipócrita, fingindo ser crentes, mas não eram crentes de nada de fato. E eles então entravam no meio ali dessas festas da fraternidade, né, desses banquetes, e ali eles começavam a colocar suas ideias perniciosas, informalmente. Observe que Judas não está denunciando aqui um falso mestre que sobe no púlpito de uma igreja e formalmente ensina a igreja, como eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu creio que essa igreja está preparada para que, se subir aqui no púlpito um pregador que começa a falar coisas que não conferem com as Escrituras, vocês vão dizer assim: não, peraí, é esquisito isso aí, já aconteceu isso aqui, tá? Não faz muito tempo não. O sujeito veio, fez, trouxe a mensagem dele, apresentou alguns slides e o pessoal ficou cismado. Ele não é um falso mestre, ele não é um apóstolo, mas ele fez uma coisa errada. Ele apresentou imagens aqui do próprio Senhor Jesus, ou imagens que são tidas como imagens do Senhor Jesus, quebrando assim o segundo mandamento. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu tinha falado: não põe imagens, não põe slides, vai só sem slides. Se eu soubesse que ele ia fazer assim. Aprendi a lição, mas para frente agora você já é um pregador diferente. Você tem slides? Deixa eu ver os slides comigo. Né? A gente vai aprendendo, né? A gente comete erros também. E vai aprendendo com os próprios erros. Mas o problema não são aqui aqueles que ensinam formalmente. Aqui ele está falando daqueles que informalmente, ou seja, numa conversa, ao redor de uma mesa, de um banquete, nós ficamos informais. A conversa nossa é informal, não é mesmo? Numa conversa informal, alguém se dirige a mim e fala: Olivar, eu não estranho ele não ter usado o título pastor, né? Não estranho, porque ali é um ambiente informal. Ou professor, né? Também sou, mas não usa, não tem problema, é informal. Mas na informalidade, numa conversa informal, esses homens vão colocando seus ovos podres, suas ideias perigosas. Então tome muito cuidado com conversas informais. Tome cuidado. Na informalidade a gente acaba aprendendo, e a própria palavra aprender significa aprender algo, aprender alguma coisa, aprender ou aprender alguma coisa dentro de nós. Às vezes é uma conversa informal, a gente prende algo na nossa memória, no nosso coração, que não deveríamos ser aprendidos. Judas denuncia esses homens e ele passa a descrevê-los da seguinte forma. Primeiro ele diz que eles são rochas submersas. Se você tiver, de repente, a versão da Bíblia que você tem aí, ao invés de rochas submersas, aparece a palavra manchas. Então há uma diferença muito grande entre mancha e rocha, não é mesmo? Há uma diferença muito grande. Deixa eu explicar para você por que a palavra grega espilas, que é traduzida literalmente por manchas, significa manchas, aqui foi traduzido por rochas submersas. O marinheiro, os marinheiros, aproximando-se do cais, do cais, eles poderiam ver de longe manchas na superfície da água, na superfície do mar, e pensar assim: deve ser um recife, ou deve ser algas marinhas, uma plasta de algas marinhas flutuando. E aí não deu atenção, foi com o navio para cima daquela mancha, mas aquela mancha não era uma mancha de algas marinhas. Aquela mancha que ele viu na superfície, a bem da verdade, era uma rocha.
estava submersa. E dava talvez só a sua sombra sobre a flor da água. E aí o desastre era certo. Aquele navio ia chocar contra aquela pedra e ia naufragar. Essa é a ideia que Judas está trazendo para nós, é a ideia das aparências enganam. Parece uma mancha de algas marinhas, mas é uma rocha submersa, perigosa. Essa é a ideia que ele quer imprimir em nossa mente. Os falsos mestres, os apóstolos, são assim. Eles parecem ser crentes, parecem ser conhecedores, e às vezes têm muito conhecimento mesmo. Mas o conhecimento para eles é uma ferramenta para manipulação, é uma ferramenta para fazer as pessoas fazer aquilo que eles querem e não o que Deus quer. Você já viu a facilidade com que falsos pastores arrancam dinheiro do povo? Você já viu? De vez em quando eu recebo ali nas redes sociais, a gente recebe vídeos de pastores que arrancam fortunas das pessoas. Numa lábia, numa conversa. Esses dias eu fiquei impressionado. Um vídeo de um pastor vai falando besteira de uma coisa a outra, trazendo ali profetadas, não profecia, que não é profetada, mas profetadas ali sobre a pessoa e dizendo que Deus aquilo, Deus falou isso para ele, Deus só conversa com ele, Deus só fala com ele e tal. E aí, embaixo, você vai ver nos comentários das pessoas, é só, glória a Deus, aleluia, Deus de mistério, Deus de poder. Meu Deus do céu, o cara não falou nada da Bíblia, não falou nada do Evangelho. E as pessoas dando glória a Deus com um monte de besteiras. Eles parecem ser crentes, eles parecem ser pessoas de poder, né? Cheias do poder do Espírito Santo. Parecem pessoas sábias, pessoas que têm sabedoria e sabem ensinar, mas são rochas submersas. E tem muito crente seguindo esses homens. E está acontecendo na vida de muitos crentes o que acontece a marinheiros que não prestam atenção às manchas, que são rochas submersas, e esses marinheiros naufragam depois de terem atravessado o mar em fúria, depois de ter atravessado tempestades terríveis em alto mar. Seguraram o navio não naufragou, mas quando está chegando já no cais, quando é hora de atracar e descerem do navio, por um descuido, uma rocha afunda o navio. Assim é a vida de muitos crentes são assim, porque deram ouvidos a falsos mestres, estavam indo bem, estavam caminhando bem, crescendo na fé, na piedade, e de repente ouviram e viram, né? Essas duas palavras ficaram mesmo. Viram e ouviram algum falso mestre ensinando e falando, e foram enredados pela conversa deles, e hoje não estão mais na fé. Você conhece alguém que não conhece? Eu conheço várias pessoas. E se você vai falar para aquela pessoa que o erro não é o Evangelho, não foi Deus que falhou com ela, mas sim foi ela que falhou com Deus ao ter dado ouvidos para um falso mestre, ela ainda vai ficar brava com você. Esses homens são muito mais perigosos do que rochas submersas no mar. Porque dependendo do desastre, se for perto da praia, dá para as pessoas pularem na água e saírem nadando e chegar vivos na praia, não é mesmo? Mas na fé não é assim. Quem dá ouvidos aos apóstolos
acabam se afastando da fé também. Esses homens aparentavam piedade, mas na verdade não tinham temor nenhum a Deus. A verdadeira piedade é aquela que mostra temor a Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que teme pecar contra Deus. Não porque teme ir para o inferno, porque já é salvo, mas teme ofender aquele Deus, a esse Deus que o amou tanto. Mas observe que Judas nos descreve como pessoas que não têm qualquer recato. Aqui Judas não está falando que eles são mal educados, que eles arrotam a mesa, que eles fazem coisas estranhas, mal educadas à mesa. Não é isso que ele está falando. O recato aqui significa o temor a Deus. Eles não têm nenhum temor a Deus, mas eles parecem ser piedosos, parecem ser crentes. Cuidado, meu irmão, as aparências enganam. Por isso que você tem que ser um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Você tem que gastar tempo com as Escrituras e aprofundar no conhecimento delas. Sabe por quê? Porque quando você ouvir um ensino que não confere com a Bíblia, você está diante de alguém que está falando coisa errada. Pode ser que ele não seja um apóstolo, mas simplesmente um irmão na fé que não está interpretando corretamente as Escrituras. Aí você vai ajudar esse irmão, vai mostrar para ele que ele está errado na interpretação dele. Você vai ajudar esse irmão. Mas se ele disser, não, eu estou pregando isso porque é assim que eu creio, é isso, pronto, acabou, você está diante de uma apóstolo, sai de perto. Ele é uma rocha submersa. Aparentam ter o conhecimento de Deus, mas na verdade são cheios de ideias próprias, ideias corrompidas. Não demonstram qualquer preocupação em pastorear as ovelhas de Cristo, porque a bem da verdade eles são pastores de si mesmos, diz ali no versículo 12. São pastores que apacentam a si mesmos. Ou seja, eles só estão preocupados em retirar algo das pessoas. São aproveitadores, lobos vorazes. Grave isso: os falsos mestres apóstatas são perigosos e causam destruição. Outra figura que Judas usa é a das nuvens sem água, impelidas pelos ventos. A ideia é a mesma da figura anterior. Judas está mostrando aqui que eles são ilusórios, eles são mentirosos, eles são como uma miragem. Imagine o agricultor que está esperando para plantar. E já faz algumas semanas que só tem sol, sol e mais sol. Se ele jogar a semente ali, o sol vai estulicar a semente, vai acabar com a semente, vai queimar a semente. Não vai adiantar nada. O que ele tem que fazer? Tem que esperar a chuva cair. Aí uma bela manhã, ele vê o céu juntando nuvens, e aí ao meio-dia aquela nuvem pesada se forma e ele fala: agora vem água, agora vem chuva. E de repente começa uma ventania e o vento desfaz aquela nuvem, a nuvem vai embora. O sol se abre novamente, esturcante sobre ele. Assim é um falso mestre. Assim é um apóstolo, um mestre que se afastou do Evangelho. Assim é alguém que se afasta de Cristo, mas continua falando em nome de Jesus, continua ensinando coisas distorcidas, continua ensinando a Bíblia de forma distorcida. Essa pessoa é como uma nuvem sem água. Parece que vai trazer água, parece que vai vir chuva, mas não vem. É uma miragem. A sugestão aqui é que os praticantes do erro são todos sombra e não substância. Eles não têm nada para dar aos que, de forma tola,
dão atenção a eles. Se você der atenção ao falso mestre, você é um tolo. A culpa é sua também. Em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo fala isso. Ele sabe que naqueles dias, nos últimos dias, as pessoas se cercarão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças. As pessoas seguem os falsos mestres, que fazem promessas mirabolantes, porque elas também estão movidas pela sua cobiça. São pessoas cobiçosas, são pessoas avarentas. A culpa não é só do falso mestre, mas também daquele que decidiu seguir o falso mestre. Por isso que você tem que conhecer profundamente as Escrituras. Não deve haver livro na sua vida que seja mais lido, mais estudado e mais amado do que as Escrituras Sagradas. Leia bons livros, ler é muito bom, mas você não pode passar um só dia da sua vida sem ter lido a Palavra de Deus, sem ter estudado a Palavra de Deus, sem ter meditado nela. Grave isso: os falsos mestres apóstatas não têm nada de bom a oferecer. Tudo que eles oferecem é algo vazio. Judas continua. A próxima figura que ele usa é a figura das árvores mortas. Ele fala que são árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente desarraigadas, mortas, desarraigadas. A ênfase que Judas dá aqui é impressionante. Esses apóstolos são como árvores frutíferas. A árvore que você sabe que ela produz fruto, ela tem fruto para ser produzido, que estão em pleno outono, em plena estação dos frutos, em pleno outono, e quando você vai nessas árvores não acha um fruto sequer. É até frondosa, é cheia de folhas, é bonito, mas quando você, é igual aquela figueira que o Senhor Jesus foi procurar figos e não encontrou. E lá no caso de Jesus não era estação de frutos, mas aí o Senhor Jesus apelou, né? Para buscar frutos na estação que não era de fruto, aí não tem como. Só que ali era o final, Jesus foi procurar ali frutos temporâneos, que era comum serem encontrados, né, naquelas figueiras. E por favor, não vem com essa conversa de que Jesus cometeu crime ambiental quando ele amaldiçoou a figueira no outro dia estava seca. Por favor, não vem com essa conversinha de piada, não. Eu já vi muito crente falar essa besteira. Isso foi um crime ambiental. Irmão, Jesus Cristo é o dono de tudo, ele faz o que ele quer. Esse celular aqui é meu. Se eu quiser jogar ele no chão, quebrar, pisar, é problema meu. Comprei com o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Aquela figueira era do Senhor Jesus, assim como tudo, como diz o Salmo 27, tudo que existe pertence ao Senhor. A terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, tudo do Senhor, ele faz o que ele quiser. Mas voltando aqui para o texto, esses homens são árvores sem fruto, justamente na estação do fruto. Ou seja, são enganosos, né? A palavra sem fruto, lá no grego tem o sentido de estava no fim do outono, ou seja, era para ter fruto. Se fosse no comecinho do outono, os frutos ainda não estariam prontos, né? Tem fruto lá na árvore, mas os frutos ainda não estão na hora de serem colhidos. Mas era o final do outono, o final da estação. Então os frutos já deveriam ser colhidos, mas não tinha fruto para ser colhido, não tinha um sequer. Assim é o falso mestre. Judas diz que eles são árvores duplamente mortas, desarraigadas. O que ele quer dizer aqui é simples: uma árvore tinha que ter fruto e não tem, então é como se ela estivesse morta.
que tem que ser feito com essa árvore? Será arrancada e plantada outra no lugar dela que vai produzir frutos. Já contei para vocês a história da jabuticabeira do meu pai. O pai plantou 2 jabuticabeiras e eu era menino, devia ter uns 6, 7 anos. Ele plantou as 2 jabuticabeiras. Cresceram. Até quando eu vivi com eles, até os meus 20 anos, essas jabuticabeiras me deram uma jabuticaba sequer. E todo ano o papai falava, eu vou cortar essas árvores. Eu nunca cortava, deixava. Até que depois de uns 30 anos ou mais, elas começaram a produzir frutos. Hoje o meu irmão está usufruindo dos frutos da jabuticabeira. Se é que ele não cortou também, não sei. Mas levou tempo. É frustrante você chegar numa árvore, sabendo que é estação de fruto, sabendo que aquela árvore é frutífera e chegar lá e não encontrar nada. É frustrante. Assim é aquele que segue um falso mestre. Essa pessoa está morta espiritualmente e está só transmitindo morte para você. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, que são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Aí ele fala lá da porta lavada que voltou ao lamaçal e o cão que voltou ao seu próprio dono. Os falsos mestres apóstatas são mortos espiritualmente e exalam morte. E a única coisa que cabe a eles é a condenação, é serem condenados, é serem então extirpados. Se você seguir um falso mestre, é só isso que você vai encontrar. A outra figura que Judas usa, em verso 13 agora, ele fala das ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Você já foi ao mar, você já viu. E depois de uma tempestade, uma noite cheia de tempestades e tudo mais, no dia seguinte a praia amanhece cheia de galhos de árvore, cheia de sujeira, porque o mar devolve, ou quando tem uma ressaca, o mar devolve toda a sujeira que está ali e expele. Essa é a ideia que o Judas tem, que são ondas trazendo sujeira. E esses homens são como ondas do mar trazendo sujeira. Com essa metáfora, Judas projeta um elemento de medo. Assim como uma pessoa à beira do mar procura evitar as águas das ondas, do mesmo modo o crente deve afastar-se das palavras e atos dos perversos. Nós devemos nos afastar dessas pessoas. Se você chega numa praia, você tirou uns dias de férias e foi lá para a praia descansar, e na noite anterior deu aquela chuva forte, aí você vai àquela praia que você queria ir, né? Eu vou naquela praia, porque ela tem bastante árvore, assim, descansado, eu vou para lá. Aí você chega e encontra a praia toda cheia de pau, sujeira, toda cheia de coisas que o mar expeliu. Ou você vê o mar ainda jogando sujeira, não vou entrar aí, não vou outro lugar. Nós devemos evitar também, da mesma forma, pessoas que se apostataram da fé. E o motivo é que os falsos mestres apóstatas, eles são imorais e cheios de ódio. Quando aqui a Bíblia fala que eles estão expelindo as suas próprias sujidades, aqui é no sentido moral, são pessoas imorais, que abrem a boca só para falar coisas indecentes, porque do coração dos ímpios só sai o que não presta, o que é sujo moralmente falando. A boca fala o que está cheio do coração, um coração cheio de imoralidade só expelirá imoralidade, um coração cheio de engano só falará coisas enganosas. Devemos evitar esses homens. E por fim, a última figura que Judas
usa para descrever aqui o caráter reprovado desses homens é que eles são estrelas errantes. No grego a palavra é asteres planetária. O nome da Terra, a Terra é um planeta. A palavra planeta não significa que ela é plana, Até tem aquela piadinha, que os terraplanistas gostam muito de fazer. Se a Terra é plana, a Terra é um planeta, então porque ela é plana. Não. Na linha se chama de redondeta, porque ela é redonda, Nada a ver. A palavra planeta significa errante. A palavra planeta não significa algo plano. A Terra é um planeta, ou seja, ela é um corpo errante, um astro errante pelo espaço. Essa é a ideia. De onde vem a palavra planeta. Só que nós sabemos que a Terra está dentro de uma órbita, ela segue essa órbita estipulada pelo próprio Deus, determinada pelo próprio Deus. E é impressionante o cuidado que Deus tem com o planeta Terra. É impressionante. Mas aqui Judas usa essa expressão, eles são estrelas errantes, ou mais conhecido nosso, estrelas cadentes. Se você tem um privilégio, igual a nossa irmã Fernanda, de morar num lugar onde à noite é escuro, quando você olha o céu, é uma coisa linda de se ver, Embora eu acho que a claridade da cidade atrapalha um pouco ainda lá. Quanto mais escuro for o lugar, melhor você vai contemplar o céu. É algo lindo de se ver, algo maravilhoso. Os viajantes, antigamente, eles não tinham os instrumentos de navegação que temos hoje em dia. Eles se guiavam pelas estrelas. E tem as estrelas, estão fixas nos céus, ali os planetas e tudo mais, e eles sabiam, olha, essa estrela aqui aponta para tal direção, essa outra para tal direção, e eu estou indo para cá, então eu vou seguir o oposto. E assim se dirigiam, assim se guiavam pelas estrelas. E Judas pega justamente essa ideia. Como é que você vai guiar, vai se guiar, como é que você vai navegar no mar escuro, seguindo estrelas errantes, estrelas cadentes? Cada uma passa de um lado, cada uma vai para uma direção. Vou para cá agora. Não, ela foi para lá, vou para lá então. Então, estrelas errantes não servem para dirigir ninguém. Precisamos de estrelas fixas. Preste atenção, você não precisa de estrelas errantes, os falsos profetas. Você precisa da estrela da manhã, do Senhor Jesus. O sol da justiça na sua vida, que é o Senhor Jesus. Você não deve estar seguindo os homens, você deve seguir a palavra de Deus, você deve seguir o que Ele diz em sua palavra e pronto. Guie o seu coração pela palavra de Deus e não pelas ideias desses tais que são estrelas cadentes, estrelas desgovernadas. Não tem como você segui-las. O que Judas está mostrando para nós aqui é que os falsos mestres apóstolos vivem na escuridão do pecado e perecerão na escuridão eterna, porque no final do versículo 13, a frase que diz: para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ele não está falando daquelas estrelas no céu, as estrelas ficam na negridão da noite, na escuridão da noite, não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui das pessoas, dos falsos mestres. Para eles vivem nas trevas espirituais, estão em trevas ainda, nunca saíram das trevas, continuam em trevas, e para eles está guardada a condenação das trevas eternas. Então, seguir o falso mestre é ter a certeza de que você está caminhando para a destruição eterna, para a escuridão eterna, para o inferno. Todas as figuras que aqui foram usadas por Judas descrevem o caráter dos apóstolos. Eles são perigosos e causam destruição, não têm nada de bom a oferecer, são mortos espiritualmente e exalam morte, são imorais e cheios de ódio,
vivem na escuridão do pecado e perecerão na escuridão eterna. Os crentes, relapsos, correm sério risco de ignorarem o aviso das Escrituras, de que devem evitar a companhia desses mestres apóstatas, esses falsos mestres. Tais como os marinheiros que, depois de terem vencido os perigos do mar, por um descuido, por olhar para uma mancha e achar que ela não é nada, mas aquilo é uma pedra submersa, seu navio colide e afunda. Da mesma forma, tem muito crente afundando na fé, porque deram ouvidos a esses homens, e naufragaram na fé, e estão junto com eles. Não se envolva com aqueles que não têm compromisso algum com a palavra de Deus. Eles são perigosos e causarão destruição na sua vida. Eles não têm nada de bom a lhe oferecer, a não ser morte e destruição. Isso não é bom, pois tudo que eles têm é a morte espiritual. De seus corações exala a imoralidade, e eles são cheios de ódio para com aqueles que seguem a Cristo. Sem querer citar nomes, não vou citar nomes aqui, mas a coisa mais comum, quando você vê alguém que antes era um celebrado pregador entre os cristãos, entre os evangélicos, quando ele apostata da fé, quando ele sai da igreja, apostata da fé, e ele começa a ensinar coisas tortuosas, coisas contrárias à palavra de Deus, e cada vez mais longe da palavra de Deus, você vê o ódio, a forma jocosa com que ele trata os crentes. Você vê ódio destilando dos seus lábios contra os crentes, contra os filhos de Deus. Essas pessoas são perversas. Não gaste seu tempo com elas. Eles odeiam os filhos de Deus. Eles odeiam aqueles que procuram fazer a vontade de Deus e andar na presença de Deus. Eles vivem no erro e, portanto, não sabem a direção da vida eterna. Eles perecerão eternamente. O juízo de Deus sobre eles é certo e terrível. E se você segui-los, receberá o mesmo juízo. Afaste-se deles. E também ajude-me a afastá-los da nossa igreja. Nós precisamos estar em constante alerta, em constante vigilância, para não permitir que esse tipo de gente entre em nossa igreja e venha causar danos para nós e para a nossa família. Nós devemos ficar atentos. Um falso mestre que vier aqui e começar a ensinar coisas erradas, nós devemos pôr para fora imediatamente. E eu sei que você tem a internet aí à sua disposição, e a coisa mais fácil que tem é você receber a pregação de algum pastor, e aí você para ouvir, e ele vai falando, ele tem uma lábia tremenda, ele te enrola na conversa dele, daqui a pouco, quando você vê, você estará afastando-se da verdade. Um verdadeiro pregador, um verdadeiro pastor, ele não dá nada além das Escrituras para as ovelhas de Deus. Porque, inclusive, ele também é uma ovelha que precisa da palavra de Deus. Nossos mestres não pensam assim. Semana que vem nós continuaremos vendo o juízo de Deus sobre esses homens perversos. Veremos sobre as suas obras, sobre as suas ações, e depois sobre a sua postura pecaminosa, sua postura soberba e arrogante. Veja bem, temos sido alertados pela palavra de Deus sobre os falsos profetas. Se você seguir um falso profeta,
É responsabilidade sua. Porque instruído para não seguir, você está sendo. Cuidado. Cuidado com os falsos mestres e com os falsos evangelhos. Que Deus assim nos preserve firmes na presença dele. Amém.